Queridos alunos, obrigado por acompanharem o nosso Falando em Literatura. Legal? Prestem bem atenção, agora vamos à parte mais fundamental, que é a leitura. A leitura, não existe literatura sem texto, não é verdade? E eu preparei para nós uma antologia bacana, aí com capítulos diversos da obra do Machado de Assis, né? E por meio da leitura desses capítulos, nós verificaremos algumas das características da obra machadiana, que, como nós já dissemos, é uma obra singular dentro do realismo, dentro da época realista inteira, tá certo? Então, vamos ver. É o primeiro capítulo, né? É a morte do autor, óbito do autor. Começa pela morte, gente. Vamos lá. Aí, ó. Há algum tempo hesitei, fiquei em dúvida, né? Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar... João, lugar, eu deixei, gente. Em alguns casos eu deixei a grafia original. Só para você ter ideia de como é que se grafavam algumas palavras na segunda metade do século XIX. Você sabe que aqui é lugar. Eu deixei assim mesmo. Vamos ver, ó. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar, aqui eu também mantive a grafia da época, da edição original, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Reparem que o autor, que é o defunto Brás Cubas, o narrador, melhor dizendo, que é o defunto... O autor é o Machado de Assis, todo mundo sabe, mas o narrador é o defunto Brás Cubas. Ele mesmo explica o próprio método de composição da sua narrativa defunta. Isso é metalinguagem pura, é a linguagem que reflete a própria linguagem. Isso é muito legal. Vamos ver, ó. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, um autor que tenha morrido, mas um defunto autor. Ou seja, é alguém que morreu e que virou autor depois. São coisas diferentes. Eu não sou um autor que tenha morrido. Eu sou alguém que morreu e que depois da sua própria morte, cansado da eternidade, entediante, né, em que me vi, resolvi escrever a minha própria vida. As minhas memórias póstumas. Legal? A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem acampa, o túmulo foi outro berço. A segunda consideração é que o scripto, também mantive a grafia da época, ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, no início, na introdução, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Eu coloquei em primeiro lugar a morte. O Moisés seguiu a linha normal, né, e contou sua vida no Pentateuco, do nascimento em direção à morte. Eu, Brás Cubas, adotei diferente método. Comecei pela morte. Isso que ele está querendo dizer. Legal? Vamos ver. Olha que barato. Dito isto, expirei, morri. Às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Uma sexta-feira do mês de agosto. É um dia meio aziago, né? Tinham 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia. Também deixei, gente, a grafia da época, tá? Esta engenhosa ideia, gente, isto é ironia, porque não há nada de engenhoso nisso. Não há nada de engenhoso nisso. Legal? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Olha lá, ó. Esta engenhosa ideia não tem nada de engenhosa, é um lugar comum no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós,
Não tem nada de criativo, nada de engenhoso, é pura ironia do defunto, mais irônico da literatura brasileira, que é o Brás Cubas. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando. Ó, essa metáfora da chuva, a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Todo defunto fica bom, né, gente? Né? Você já por acaso viu uma lápide, né, na qual se inscreva o seguinte epitáfio: aqui jaz um sacana, ladrão sem vergonha, má pessoa, pilantra, mal pagador, infiel, ninguém, todo mundo, todo defunto vira bom. Então o que ele está dizendo aí não tem nada de engenhoso. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Nada de engenhoso. Bom e fiel amigo. Agora vem o defunto de novo. Bom e fiel amigo. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Deixei uma grana para esse cara. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, ao fim dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country, o país desconhecido de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Como quem se retira tarde do espetáculo. Esse é o realismo machadiano, gente. Olha lá, ó. A verdade é dita como quem se retira tarde do espetáculo. O espetáculo é a vida. Fui embora tarde, já vou tarde desse negócio aqui, desse teatro que é o mundo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, a sobrinha dele, né? E tenham paciência. Olha o diálogo com o leitor, ó. Esse tenham paciência se dirige a nós que estamos lendo. Sejamos nós quem sejamos. Tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. Essa mulher desconhecida. É verdade, padeceu mais, sofreu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira, que morre aos 64 anos, não parece que reúna em si todos os elementos, opa, deixa eu tirar aqui a canetinha, todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. Não era razoável que aparentasse muito sofrimento. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Também deixei, gente, a grafia da época. É de propósito mesmo, tá? Só para você ter uma ideia de como se grafavam alguns vocábulos na segunda metade do século XIX, como eu já disse. Legal? Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir, lá iremos mais tarde. Ele deixa nas entrelinhas transparecer a ideia de que se conheceram antes em sua juventude. Lá iremos quando eu me reconstituir, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, também deixei a grafia original, chegou a ser deliciosa essa orquestra da morte. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se minha consciência
eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Reparem novamente no diálogo permanente do narrador defunto Brás Cubas com o receptor da obra de arte literária, nesse caso, que somos nós. A conversa com o leitor, ó, a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, me não creia, e todavia é verdade. Foi muito menos uma pneumonia do que uma ideia fixa. Os personagens machadianos, desculpem gente, estou com a voz falhando, os personagens machadianos, inclusive o narrador defunto Brás Cubas, são movidos por ideias grandiosas e fixas, são todos monomegalomaníacos. Tem uma única ideia fixa, não uma única, mas muitas ideias fixas durante a vida, e todas elas enormes, grandiosas, imensuráveis, que ou os fazem enlouquecer ou os matam. No caso do Brás Cubas, ele morreu de uma ideia fixa. Qual foi, João? A ideia de ser o inventor de um medicamento sublime, antipocondríaco, capaz de curar a melancolia da humanidade. Aqui ele denominou emplasto Brás Cubas. Era uma pomada, gente. Na imaginação dele era um emplasto, uma pomada, capaz de curar a hipocondria humana, a melancolia, a doença da humanidade, que é a sua melancolia, que advém do fato de que os homens não são nada, são só o que aparentam ser. É o que se tira da obra machadiana como lição maior. Podem ler tudo que vocês vão ver que é assim que ocorre. Legal? Bacana. Espero que você continue nos acompanhando aqui no nosso Falando em Literatura. Um abração.